Quero agradecer mais uma vez pela grande oportunidade e honra de poder estar aqui nessa noite tão solene, compartilhando com vocês da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem de melhor para a sua igreja, que é a exposição fiel dos textos sagrados, textos inspirados por Deus. Eu sempre falo que o domingo é o dia mais importante da semana, porque de repente é aquele único dia onde a congregação dos santos, o povo da aliança vai estar reunido em adoração congregacional. É aqui, esse é o lugar pujante da igreja, é no culto solene onde damos e recebemos dádivas espirituais. Então, eu louvo ao Senhor pela grande honra de estarmos aqui. Eu acho que não pode existir nada mais importante do que estarmos todos reunidos. O meu filho João Lucas uma vez me falou: poxa, pai, bem que o Senhor Jesus poderia voltar no domingo, né? Foi assim, incrível, filho. Eu acho que esse menino é crente mesmo, hein? Quero agradecer a Deus pelas orações dos irmãos. 15 dias de Moçambique, nós havíamos acabado de retornar ao nosso campo missionário. Estávamos ainda desarrumando as malas, e aí eu recebo uma notícia, que a minha mãe, no dia do aniversário dela, olha, no dia 30 de agosto, no dia que ela completou 67 anos, ela recebeu o presente mais gracioso que um crente pode querer receber da própria pessoa de Deus, que é ser levada à glória. Então, minha mãe faleceu, e eu havia prometido para ela, falei: mãe, não enterrei o papai, e não enterrei o meu irmão, a senhora eu vou dar um jeito. Ela falou: você promete? Eu falei: prometo. Eu só não esperava que ia ser tão rápida assim a resposta de Deus, né? Mas, irmãos, muito obrigado pelas orações. Eu tenho sido consolado pelo Espírito Santo e pelas orações de cada um de vocês, que tem investido de repente esse pequeno tempo e falar: Senhor, tem misericórdia do pastor FJ. Então, louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Mas vamos ao que interessa, né, irmãos? Porque, na verdade, estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, vamos nos colocar de pé, para quem puder, com a devida reverência à palavra de Deus, inspirada, autoritativa, inerrante. E se você puder abrir Atos, lá no capítulo 11, a partir do verso 19, eu vou agradecer muito. Estarei lendo aqui na minha versão, diz assim a palavra que Deus tem para nós nessa noite. A partir do verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Estou orando. Santo Deus de toda graça, é diante do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso, daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que sustenta, governa, reina por sua providência e soberania todas as coisas que podemos contemplar as nossas vistas. É diante de Ti que quero rogar nessa noite, ó Espírito Santo, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor nos coloque no nosso devido lugar,
e que possamos nessa noite aqui dar ao Senhor o verdadeiro tributo de adoração que o Senhor possa receber. É isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa falar aqui por meio da sua palavra de forma justa e fiel. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Irmãos, fazendo de repente um breve panorama com relação a essa grande missiva escrita pelo grande evangelista, médico, historiador Lucas, nós vamos perceber que Lucas ele escreve 2 volumes da mesma história. Primeiro ele vai escrever, lembra, um memorial, um evangelho biográfico com relação à pessoa e à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele escreve o evangelho de Lucas. Ou seja, quando Lucas escreve o seu evangelho, todos aqueles eventos cósmicos redentivos já haviam ocorrido. Ou seja, o evangelho de Lucas, escrito a Teófilo, era uma biografia, era um relato acurado, muito estudado, muito bem pesquisado, de um historiador e médico, que não teve um contato direto com Jesus, ele não foi uma testemunha ocular. Então o que esse homem fez? Ele havia sido desafiado por Teófilo, que era um homem do alto posto romano, e ele foi atrás de pessoas que haviam estado com Jesus. Ou seja, esse evangelho nós chamamos de um evangelho histórico, ou seja, ele foi atrás de relatos, e os relatos são muito importantes para trazer veracidade a certas questões relevantes para a história da humanidade. E foi o que Lucas fez, ele escreveu um incrível evangelho, contando a história por meio do relato de outras pessoas. Atos não é diferente. Nós vamos ver que o destinatário do livro é Lucas, ou seja, a mesma pessoa para a qual foi endereçada o Evangelho segundo Lucas. E esse tema, esse livro ele é muito importante, porque o propósito aqui, depois que Lucas, lembra, geralmente quando você começava uma carta nesse estilo literário, era comum na época você fazer um resumo se você já tivesse escrito um volume antes. Ou seja, nós vamos perceber que Lucas, quando ele faz essa nova introdução aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir dos versos de 1 a 3, ele vai deixar claro uma coisa: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus e comendo com eles. Deus deu a grande ordem: não se afastem de Jerusalém, porque nós sabemos o que vai acontecer a partir disso. Então, irmãos, depois que ele faz esse resumo incrível da biografia, de algo que não tinha como contestar, porque as testemunhas tinham visto o próprio Senhor Jesus ressurreto, ele agora vai trazer aqui o próximo tema. Ele vai deixar claro que um dos textos-chave que gira aqui para que o motor da igreja primitiva possa começar a funcionar era a igreja que seria cheia do Espírito Santo. Ele fala: vocês receberão sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, irmãos, o que Atos quer nos ensinar? Esse livro quer nos ensinar, quer nos mostrar o incansável progresso do Evangelho. Essa missiva quer nos ensinar e quer nos mostrar a importância desse livro como um relato histórico da origem cristã, da igreja cristã. Mas também esse livro quer nos oferecer uma defesa apologética. É em Atos onde nós encontramos, lembra, aqueles registros importantes das defesas cristãs feitas pelos judeus e pelos gentios também. Irmãos, em resumo, nós estamos falando dos atos
dos feitos do Espírito Santo na vida de homens e mulheres corajosas. Ou seja, as pessoas importantes, chave aqui desse livro, são dois apóstolos que começam a ter uma preeminência muito grande, que é o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Então, estamos diante de um livro que relata os atos do Espírito Santo na vida de pessoas. Estamos juntos, irmãos, até aí? E é onde que eu quero chegar, irmãos. Deus quer usar pessoas corajosas. Independentemente de títulos. Deus está atrás de pessoas valentes. Acho que eu estou citando aqui os nomes dos filhos do meu casal ali, né? Não foi intencional. Mas eu queria fazer uma provocação para vocês nessa noite. O que torna uma pessoa corajosa? Interessante essa pergunta, né? Eu poderia falar 3 tópicos, pelo menos. Pessoas corajosas, elas agem apesar do medo. É ou não é verdade? Porque medo não é a ausência de uma ação. Mas uma outra coisa importante é que pessoas corajosas defendem os outros. Mas pessoas corajosas também têm um senso de propósito. E eu quero contar 2 histórias para vocês. A primeira é de um africano lá na França, o Mamadou Gassama. Lembra? Esse homem escalou, não sei se vocês já viram essa história. Esse homem escalou 4 andares de um edifício, de um prédio, para salvar um menino que estava em perigo. Ele simplesmente, ele não teve ali a ausência de medo, mas o medo dele não o impediu de ter um ato de coragem. Não impediu de defender o seu próximo, porque ele tinha um senso de propósito, aquela vida é importante. E é outra história muito conhecida, a história de Davi e Golias, né? Um homem pequenininho, que servia a um Deus grandão, e que nenhum incircunciso poderia mais atravessar ali as fronteiras para oprimir o povo da aliança. Ou seja, pessoas corajosas agem apesar do medo, defendem os outros e têm um senso de propósito. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Crentes medrosos, crentes preguiçosos, crentes negligentes, crentes que perderam a alegria de pregar o Evangelho. De repente, você pode estar perdendo a guerra para algum tipo de pecado que possa estar te afastando de, em primeiro lugar, ter um relacionamento com Deus. E isso impede com que sejamos pessoas corajosas para pregar o Evangelho. De repente você perdeu a fé, não sei, por causa de alguma circunstância difícil da vida. Porque as circunstâncias difíceis fazem com que muitas das vezes nos deparemos com uma apatia espiritual. Ou pior, de repente você perdeu o temor a Deus mesmo e já chutou o pau da barraca. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, isso é uma necessidade. Que pecado tem te afastado de experimentar a graça de Deus que deve te encorajar como crente a falar do Evangelho aos perdidos? Porque se você tem o Espírito Santo, você precisa falar daquele que te arregimentou, daquele que te transportou das trevas onde você verdadeiramente merecia estar para sempre, e o lançou para o reino do Filho do seu amor, onde há a paz, a redenção e a verdadeira eternidade. O que tem te impedido disso? Grave essa sentença aqui: o Evangelho nos transforma em cristãos eficazes, eficientes e produtivos. Olha, o Evangelho nos transforma em cristãos eficazes
eficientes, olha o sinônimo aí, e produtivo. Vou dividir minha mensagem em 2 pequenos pontos, irmãos, nessa noite. Mas eu queria fazer uma outra provocação. Qual o valor que você tem dado ao nome de Jesus Cristo? Será que você verdadeiramente é crente? Como é que está a tua agenda como crente? Quantas pessoas são alvos da sua evangelização? Ponto número 1, irmãos. Jesus é o nome a proclamar com eficácia. Olha os versos aqui de 19 a 21. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com o nome de Estevão, com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Irmãos, o evangelho precisa nos transformar em cristãos que têm uma mensagem para pregar. Nós precisamos, como nascidos de novo, como pessoas que estão crescendo em maturidade espiritual, em doutrina, em piedade, como crentes que têm uma mentalidade espiritual com vistas celestiais, pregar o evangelho. Mas a pergunta que eu quero fazer é: o que Deus pode fazer para que o seu evangelho chegue aos seus eleitos? Irmãos, a resposta é tudo. Deus, ele causa situações para que a sua mensagem possa alcançar todos os rincões dessa terra. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Ou seja, como que a semente do evangelho começa a ser espalhada? Ela começa a ser espalhada por causa de uma perseguição causada pelo próprio Deus soberano. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Todo discípulo de Cristo testemunha do evangelho em todos os lugares. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Senhor que vai na frente dessa batalha. O cristão prega o evangelho sem medo em todo lugar, porque ele não está sozinho nessa empreitada. O evangelho precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Você tem uma agenda aí? A sua agenda tem quantos nomes de pessoas que você tem como alvo pregar o evangelho? Que tipo de crente você é? A mensagem que salva perdidos faz parte do seu momento diário, todos os dias. Ou seja, Estevão, ele foi martirizado por causa da sua fé em Cristo. E foi esse martírio, essa morte corajosa, valente, de um homem que fez uma exposição, desde Gênesis até o momento da sua morte, acurada a respeito da obra redentora de Cristo, e por esse motivo esse homem foi apedrejado. E isso levou os judeus a uma empreitada, onde todos aqueles primeiros cristãos tiveram que fugir, tiveram que se espalhar em cidades, Fenícia, Chipre e Antioquia. Aí nós vamos ver que havia até um certo medo ou preconceito com relação a que a mensagem estava sendo levada somente para outros judeus. Mas sabe, irmãos, o que precisa acontecer na sua vida? Que circunstância precisa te levar a te tirar da zona de conforto, onde você não está de repente fazendo aquilo que é a missão do crente, que tem o Espírito Santo dentro de si? Mas lembra, a palavra de Deus não pode ficar contida dentro dos nossos bolsos. Não é como aquela moeda que você fica tocando ali. Não, a mensagem do evangelho, ela precisa ser proclamada. E nós vamos ver alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, nós temos crentes aqui helenistas, crentes que eram também de cultura grega. Esses estavam levando o evangelho a outros gregos,
Ou seja, esses homens não tiveram medo, sabe aqueles crentes que nós não sabemos o nome? Aqui nós estamos diante de crentes anônimos, de crentes que nós não sabemos o nome, mas nós sabemos que essas pessoas aqui eram cheias do Espírito Santo e de coragem e de valentia. Eles tinham um evangelho eficaz, um evangelho produtivo. Eles não estavam nem aí para suas próprias dores e mazelas. Eles queriam levar aquela mensagem que os havia tirado da sua zona de conforto, para que com isso mais eleitos pudessem se agregar ao povo da aliança. É isso, irmãos, que Deus quer nos ensinar. Que como crentes nós temos que todo tempo ter um santo incômodo no banco que a gente senta. Todo tempo a gente tem que estar agoniado, querendo falar da mensagem que salva. Quem lembra aqui de um acidente que teve na semana passada, de uma carreta que pegou no mototáxi? Parece que era um empresário, não é isso? Que coisa triste, não é verdade? Poxa, imagina, uma pessoa, ninguém sabe se ela ouviu o evangelho ou não. Sabe, irmãos? Ouviu. Quando aconteceu o acidente, sabe quem estava passando na hora lá? Eu. Sabe o que eu fiz? Eu parei o carro. Eu parei o trânsito. Tinha um monte de gente não fazendo nada, eu sou socorrista. Eu fui lá e dá licença, pum, afrouxei o capacete daquele senhor, ele respirou, ele me olhou, tinha pulso, estava tudo bonito. Longe eu vi uma sirene vindo, eu falei, está vindo, eu falei, senhor, a sirene, já estou ouvindo a ambulância, ele está a caminho, eu estou aqui com você. E ele me olhava e eu falei, sabe o que para ele? Eu falei, mas você precisa tomar uma decisão agora. E eu preguei o evangelho para aquele senhor, e eu lembrei do Dr. Martin Lloyd Jones, que uma vez disse, pregue o evangelho como um moribundo, a outro moribundo, aos pés da sepultura. E eu proclamei toda a verdade de Deus para aquele homem que estava no sol quente, todo dilacerado. E ele me olhava, e eu falei assim, não precisa me responder, se o Senhor está me entendendo, creia aí no seu coração agora, que só há salvação na pessoa e na obra de Jesus Cristo, se arrepende agora no seu coração dos seus pecados, e eu fui levando o evangelho, e aquele senhor se acalmou, e ali nos meus braços o Senhor o levou. Ele teve uma parada cardíaca e morreu. Sabe por quê? Porque eu entendi essa mensagem aqui de Atos 11. E eu percebi que a minha vida não tem sentido se ela não for usada para que o nome de Jesus Cristo seja proclamado dentre todos os povos da terra, inclusive as pessoas que se acidentaram e que ainda estão respirando e que podem ouvir, porque Deus tem uma agenda. E todos por quem Cristo morreu, nenhum daqueles por quem Cristo morreu ficará de fora. Ainda que seja nos últimos suspiros, Deus vai nos usar, Deus quer te usar, para que você seja esse arauto da verdade, em que ninguém vai saber o seu nome como esses crentes aqui de Atos 11, mas o teu nome vai estar arrolado no livro eterno de Deus. Sabe, irmãos, aqueles judeus helenistas estavam pregando o evangelho, e eles dizem que quando eles anunciaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, houve salvação, a mão do Senhor estava com eles, muitos crendo se converteram, ou seja, o Senhor estava na frente desse negócio. Fica claro que essa perseguição tinha a mão do Senhor, irmãos, não é possível, ninguém quer sair da sua zona de conforto. Está quente, não é isso? Todo mundo quer ficar debaixo do ar-condicionado, não está errado não. Porque é cômodo, é gostoso, é prazeroso. Mas eu pergunto para você, quantas pessoas por meio da sua vida esse ano ouviram o Evangelho? O Evangelho verdadeiro, o Evangelho que desnuda, que mostra verdadeiramente quem é o homem, e que mostra verdadeiramente quem é Cristo, e o que Ele fez na cruz, em resgate de um povo, que está espalhado dentre todos os cantos dessa terra, inclusive quando acontecem os acidentes. Sabe, irmãos, Paulo cansou de falar que ele era prisioneiro de quem?
De Nero? Do Império Romano? Não, ele deixou claro: eu sou prisioneiro de Cristo. Cristo me colocou nessas prisões, mas nem as correntes e algemas podem calar a voz do Evangelho. Inclusive, os nossos irmãos pretorianos vos saúdam. Sabe por quê? Porque ele era corajoso. Porque ele agia apesar do medo. Porque ele tinha um senso de propósito. Porque ele queria defender a verdade do Evangelho. Ou seja, fica claro que o Senhor Jesus estava administrando, controlando, guiando, governando por sua providência, por sua soberania, tanto as perseguições quanto a expansão do Evangelho. É isso que Deus faz, irmãos. Ele diz lá em Mateus 28:19 que nossa missão é fazer discípulos de todas as nações. Essa é a graça da redenção. E ela irá chegar nos corações dos eleitos. Mas qual é o modo operandi? Qual é a maneira pelo qual Deus escolheu fazer o seu nome conhecido e com isso alcançar aqueles que são os eleitos de Deus, que foram escolhidos antes da fundação do mundo? É por meio do quê? De uma borboleta que passa voando, isso pode converter alguém? É por meio do arco-íris, o arco-íris pode converter alguém? É por meio do espiritismo, é por meio do secularismo, é o feminismo, ou toda sorte de ideologias que esse mundo pós-moderno tem nos ensinado, tem tentado introduzir dentro dos nossos corações. É assim que os eleitos serão salvos? Não. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Deus quer te usar. Deus quer que você comece a fazer uma agenda e comece a pensar: quantas pessoas ouviram o Evangelho por meio da minha pregação? Você pode dizer isso? Quantas pessoas em toda a sua caminhada cristã você discipulou, evangelizou, discipulou e o seu pastor batizou? Qual é o teu alvo nessa área? Ou você está vivendo só nesse planinho horizontal aqui, de viver uma vida onde você só quer ganhar dinheiro, você só quer ter estabilidade, você quer ter a sua 2, 3 casas, um monte... Peraí, não é errado essas coisas. Eu quero te perguntar qual é o teu verdadeiro propósito de vida. Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim? É o quê? Glorificar a Deus e se deleitar. Eu gosto mais dessa palavra. Qual é o teu propósito de vida como salvo? Porque a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles e muito crendo. Crendo em quê? Muitos crendo se converteram ao Senhor. A palavra grega aqui para crendo significa ser persuadido pela verdade, é acreditar, é depositar uma confiança em alguém que verdadeiramente pode mudar a vida de outro. É aquela convicção da verdade para o qual o homem é impelido a tomar a única decisão que ele deve tomar, que é crer, que é se entregar, que é reconhecer que não há salvação fora de Cristo, que foi Ele quem pagou o preço mediante o seu sangue, justificação, foi Ele que fez justiça por meio do seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Ele pagou o preço pelo resgate desse povo que a gente não sabe o nome, mas que já estão desfrutando do conhecimento de Deus de eternidade, e o pessoal pensa que no céu vai ser chato. Não, vai ser muito legal, porque vai ser de eternidade, a eternidade, e as eras irão passar, e nós não iremos conseguir nunca saber tudo sobre a eternidade de Deus, e eternidade, nós estaremos nos novos céus e nova terra, contemplando o conhecimento do nosso Deus Trino. É isso que já estão fazendo lá. Eles estão exatamente contemplando a majestosa glória do Deus Trino.
Prega o Evangelho. E tenha certeza que vai dar certo. O que você tem feito todos os dias com a mensagem que você recebeu? Meus irmãos, você está aqui na terra para quê? Para que você está aqui na terra? Foi John Knox que falou: Senhor, me dê as almas, eu morrerei. Clame pelas almas, fala: Senhor, me dá as almas ou me mata. Deus me usa ou me mata. Porque o que você está fazendo aqui? Tu tem que sair dessa porta como um leão faminto. Eu já vi um leão faminto. O leão vive faminto, porque só come a cada 15, 18 dias. Ele está espumando porque ele quer comer carne. Espume. Pela vontade de glorificar o seu Deus enquanto proclama, sabendo que quando você faz isso, você está se deleitando nessa glória. Prega o Evangelho com eficácia. E saiba, irmãos, que todas as vezes que você anunciar as boas novas do Senhor, Ele vai estar com a sua mão te protegendo, te dando as palavras de sabedoria, te dando coragem e ousadia. Jesus é o nome a proclamar por você todos os dias. E lembre-se, o Evangelho nos transforma em cristãos eficazes, eficientes e produtivos. Ou seja, Jesus deve ser o nome a proclamar. A mão do Senhor está com você, todas as vezes. Amém? Ponto número 2, que é o último ponto da minha mensagem. Jesus Cristo é o nome a zelar, o nome a servir e o nome a seguir. Jesus Cristo é o nome a zelar, é o nome a servir e é o nome a seguir. Olha os últimos versos aqui. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, a partir do verso 22, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniu naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. É muito sério isso, irmãos. O Evangelho nos transforma em cristãos que testemunham de uma vida eficiente e produtiva. Queria perguntar para vocês, existe alguma forma do Evangelho não dar certo? Só existe uma forma. Só uma. É se ele não for pregado. Porque se pregar, dá certo. Se pregar, os eleitos vão se converter. E lembra, o Evangelho pregado tem 2 efeitos didáticos. Ele salva e ele também condena. Ele salva os eleitos e condena os réprobos. Irmãos, o Evangelho deve nos motivar a fazermos a obra de Deus com coragem. Essas pessoas não ficaram com medo da perseguição. O que a perseguição fez com relação aqui à expansão do Evangelho? Quando lá no verso 18, Pedro, no seu discurso e defesa com relação se a mensagem deveria também ser entregue aos gentios, o que ele fala? Ele diz: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se o coração, glorificando a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida, irmãos. Agora o Evangelho está expandindo. O diabo é tão burro que ele não sabe, parece que ele não sabe, né, que toda vez que a igreja é perseguida, o que acontece? A igreja cresce. Que sigam as perseguições, que os governos tiranos continuem perseguindo a nossa fé, que essas ideologias continuem perseguindo a nossa fé, porque é essa fé que deve nos motivar a seguir, dizendo: ei, esse é o propósito correto. Irmãos, essa mensagem aqui aos gentios foi a grande reviravolta da igreja primitiva.
Agora os gentios vão fazer parte do povo do caminho, porque era assim que eles eram chamados antes de serem titulados cristãos. As boas notícias chegaram logo nos ouvidos da igreja de Jerusalém. Fica claro que nada e ninguém, irmãos, nada e ninguém pode calar a voz do evangelho. E não tem esse papo de não sei falar, eu tenho vergonha, perca a vergonha. Fale, não te cale. Não te envergonhe do evangelho. Defenda a sua fé. Pratique a sua fé. Coloque assim, essa semana eu vou pregar para uma pessoa, eu preciso ter um alvo, uma meta, a não ser que você não entenda o que é o evangelho, e depois você pede para o seu pastor te ensinar. Mas irmãos, as boas notícias chegaram rápido lá, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos de toda a igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que enviaram Barnabé? Porque ele era um judeu helenista. Ele conhecia a cultura grega, e ele foi levado lá para testemunhar, para saber se aquela mensagem que estava sendo proclamada era de fato verdadeira. Barnabé foi ver se tudo que estava acontecendo em Antioquia era verdade. E ele também foi ver se aquele evangelho era pregado com a verdadeira essência daquilo que Cristo havia feito na cruz do Calvário. Se era sã doutrina que estava sendo pregada, ou se era doutrina de demônios, que nós estamos vendo hoje nessas falsas igrejas. Falsos movimentos que até falam que acreditam que Jesus Cristo é Deus, acreditam na Trindade, não é verdade? Mas que estão pregando o evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Ou seja, o sábado se transforma, sobrepuja Cristo, manifestações mentirosas, positivismo, todas essas coisas assim nojentas, sabe, asquerosas que Deus vomita, estão sendo pregadas na igreja de hoje, mas também estava sendo pregada 2000 anos atrás, e Barnabé é enviado para saber se tudo aquilo que aqueles cristãos anônimos, que nós não sabemos o nome, estavam pregando, era de fato verdadeiro. Ele foi acrescentar sobre a mensagem deles, no sentido de trazer agora um discipulado mais intenso. Ele fala, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, no verso 23. E exortava todos aqui com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Está vendo, irmãos? Barnabé, ele viu o poder da graça de Deus. Lucas ensina aqui, em primeiro lugar, que o evangelho que aqueles irmãos lá de Antioquia receberam, nossos irmãos em Cristo, era verdadeiro. E uma outra verdade que Lucas quer nos ensinar no verso 23, é que Barnabé não buscou outra coisa a não ser a glória de Cristo. Barnabé atribui toda a vitória daqueles discípulos anônimos à graça de Deus. Ele fala, quando ele chegou e viu a graça de Deus, qual foi a atitude dele? Foi de alegria, ele ficou muito alegre, porque quando uma alma se converte, nós precisamos nos alegrar. A alegria de uma alma convertida é que temos mais um que faz parte do povo da aliança, do povo do pacto, da congregação dos santos. Agora eu tenho mais um que vai derramar sobre a minha vida dádivas espirituais. É mais um para fazer parte da grande corrente do cristianismo, do evangelho verdadeiro. Ou seja, toda vez que nós pregamos o evangelho, nós precisamos dar a vitória do evangelho, a graça de Deus. E qual é a palavra de Barnabé aos novos crentes? Ele fala, sejam firmes. Ele fica feliz porque ele atribui a vitória daquelas conversões à graça de Deus, e ele exorta aqueles que pudessem permanecer firmes de coração e firmes no Senhor. Sabe por quê? Porque não é fácil ser crente. Porque ser crente é andar na contramão de toda uma sociedade contracultural. Ser crente é andar de contra a cultura pós-moderna. Ser crente é você dizer não para todas essas mentiras que estão sendo colocadas como verdade em nossas vidas. Vocês viram o que aconteceu, não é isso? Com Charlie Kirk. Um cara que era a favor das armas, Charlie Kirk, como eu sou armamentista, foi assassinado por uma pessoa
que era contra armas. Faz sentido isso? Está vendo? Ele era um homem de Deus, ele era um crente, não estava lá só defendendo pautas políticas. Ele defendia o Senhor Jesus com todas as suas forças, e é isso que vai acontecer. Por causa do nome de Jesus, a Bíblia fala que nós seremos levados a tribunais. Por causa do nome de Jesus, nós iremos sofrer perseguições, tribulações, iremos ser chicoteados, esbofeteados. Eu quero saber o que você está disposto a enfrentar para poder experimentar a graça de Deus salvando um pecador. Eu lembro uma vez, irmãos, um jovem chegou lá na igreja onde eu sou pastor em Moçambique e falou, chegou chorando, todo inchado. Foi o que aconteceu, meu filho? Pastor, eu fui esbofeteado por causa da minha fé. Ia rolar um ritualzinho satânico lá, isso é muito comum em países da África. Ele falou, não, eu não posso participar disso, porque o Senhor Jesus Cristo já derramou o seu sangue pelos meus pecados e levou, meu irmão, mas apanhou. E ele estava se lamentando, e eu fiquei pensando. Eu falei para ele, eu tenho inveja de você. Como assim, pastor? Eu tenho inveja de você. Eu nunca levei um tapa na cara por causa da minha fé. A minha fé verdadeiramente nunca foi provada a esses extremos. Você não renegou o seu Deus em uma situação hostil. Eu falei, cara, parabéns. Eu não sei se eu conseguiria resistir a isso. Você é um homem corajoso. E já enxugou a lágrima e voltou para casa marchando que nem um soldado. Sabe por quê, irmãos? Porque o evangelho precisa ser o motor que deve mediar todas as áreas do nosso coração e da nossa vida. Enquanto o evangelho não for aquilo que media todas as áreas, ele não vai ser prioridade na sua vida. Enquanto o evangelho não penetrar todos os cantinhos, todos os rincões do seu coração, ele não será prioridade para você. Você precisa rogar aí agora, Senhor, que o teu evangelho possa mediar todas as áreas da minha vida, para que eu possa ser um crente, ainda que anônimo, mas um crente que está fazendo aquilo que precisa ser feito, para que os eleitos de Deus que estão espalhados dentro de Boa Vista, porque tem muita gente aqui, possam ouvir o evangelho. E olha que coisa interessante. Ele fala no verso 24, porque era homem bom. Quem era bom? Barnabé. Cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, como era o testemunho de Barnabé? E agora eu quero saber como é o seu testemunho. Em um mundo tão pecaminoso, né, irmãos, e cheio de tantas coisas difíceis. Hoje não existem mais absolutos, não tem mais verdade, não tem mais realidade. Hoje tudo é relativo. Hoje todo mundo tem uma interpretação e não existe mais realidade e verdade. Porque tudo é relativo. Tudo são ideologias. Tudo está sendo tomado pelo comunismo, pelo socialismo, por ditaduras. Eu vivo numa ditadura. Nós temos aqui um padrão de um discípulo que precisa ser observado com cuidado. Ele fala, porque era homem bom. Olha só, uma das características de um crente é que ele é uma pessoa boa. E ser bom aqui não é ficar dando um pedaço de pão. Claro que a caridade é muito importante. Mas a ideia de ser bom aqui tem a ver com o evangelho, com o que o evangelho nos transforma. A outra verdade aqui é que ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Ó. Esse é o padrão de um crente, de um discípulo de Jesus, de um cristão. Precisamos ser bons, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos ser cheios de fé. É uma vida com essas características que faz com que os eleitos, mais eleitos, continuem se unindo ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas se uniam porque Barnabé tinha critérios de crente que era testificado por meio da sua vida e principalmente por meio da palavra que ele pregava e ensinava. Irmãos, uma vida com essas características aqui era o que sustentava o ministério de Barnabé. O que sustenta o teu ministério dentro da igreja? Ou você é aquele tipo de crente que não faz nada na igreja, pela noiva de Cristo? Você pode afirmar com certeza que você é cheio do Espírito Santo, cheio de bondade, cheio de fé. Você pode analisar esses critérios à luz do ministério da sua igreja local?
Sabe, irmãos, segundo a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida totalmente dominada por Ele. É Ele que te guia. E Ele nos guia, né, por meio da sua palavra, porque o Espírito Santo é o autor das Escrituras. Uma vida cheia do Espírito Santo deve nos levar a uma transformação interior e exterior, que deve se manifestar em um novo modo de vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter atitudes centradas em Cristo e na sua palavra. É refletir o caráter de Deus através do fruto do Espírito. Só tem uma forma de você ser cheio do Espírito Santo e ser um crente anônimo que faz alguma coisa pela noiva de Cristo. Só tem uma maneira, irmãos. Você precisa rogar a Ele. Você precisa permitir que o Espírito Santo te guie, te fortaleça, te capacite para você viver uma vida vitoriosa e fiel até o fim. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é o quê? É entrega e rendição. Ser cheio do Espírito Santo é ser habilitado por Ele. É ser cheio do seu poder. É produzir fruto e mudança de vida. Ser cheio do Espírito Santo é ter um propósito pelo qual viver. Lembre-se, irmãos, o Evangelho nos transforma em cristãos eficazes, eficientes, produtivos. Cristo, Ele de fato, Ele é o mediador da sua vida, de todos os seus pensamentos. Você está cheio dEle. Você está transbordante dele a ponto de pessoas saberem que você é crente e que você tem uma posição moral, ética, espiritual diante dessa sociedade corrompida. Barnabé tinha. Barnabé, o seu mediador era Cristo. Barnabé era guiado pelo Espírito Santo. E aí, ele vendo esse belo trabalho gracioso de Deus acontecendo em Antioquia, ele fecha dizendo: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Está vendo, irmãos? A obra de Deus não é feita, em primeiro lugar, individualmente, no verso 25. Lucas deixa claro que é impossível realizar a obra de Cristo sozinho. A igreja é esse corpo pujante. Barnabé viu que sozinho não seria capaz de realizar essa obra, ele vai atrás de alguém capacitado, qualificado pelo Espírito Santo. O Evangelho é a obra onde todo o corpo de Cristo trabalha junto. É cada um no seu quadrado. E o que Barnabé e Paulo fizeram? Né? Saulo mais Paulo. Fizeram por um ano lá, durante um ano em Antioquia. Eles proclamavam o Evangelho e passavam a ensinar os novos discípulos. Esse é o seu papel. Pregue, proclame, ensine os firmes fundamentos da nossa fé aos perdidos. Vá atrás dos eleitos por meio da pregação, irmão. Amanhã é segunda-feira, o bicho vai pegar, vai estar quente, vai estar pegando fogo amanhã. Mas qual é a tua meta? Sai do comodismo. Pede para o Senhor te tirar do comodismo, da tua zona de conforto. Prega. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente vai no verso 26, essa parte final aqui, depois de um ano de Paulo e Barnabé ensinando a palavra de Deus de maneira incrível, uma das igrejas mais importantes, falando do século I, igreja que mais ajudou com ofertas, com o envio de missionários. O texto diz que em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ou seja, irmãos, o termo cristão aqui, ele era utilizado no começo da igreja como aqueles que eram as pessoas do caminho. Os adversários do cristianismo chamavam esse povo de o povo do caminho.
Mas essa palavra significa literalmente o povo de Cristo, o povo do Messias. Essa palavra cristão, a ideia aqui é dizer que algo reflete a crença básica e genuína da igreja primitiva, que Jesus era de fato o Messias esperado. Olha que interessante. Quando você é chamado de cristão, você está recebendo uma nova identidade. Em Cristo recebemos um novo RG. É ou não é verdade? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, já tínhamos a nossa certidão de óbito. E recebemos uma certidão de nascimento. Ele vos deu vida, não é isso que está em Efésios 2:1? Vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que é possível isso? A pessoa primeiro está morta e depois, está vendo? Com Deus é possível. É nele que recebemos uma nova identidade. É em Cristo que somos diferenciados. É nele que somos vistos de uma maneira diferente. Nós precisamos, irmãos, eu e você, nós precisamos estar tão encharcados de Cristo. A gente tem que estar tão cheio do Espírito Santo. A gente precisa ser visto de forma diferente. Nós precisamos estar tão cheios como um tsunami que arrasa uma ilha. É assim que Deus quer que sejamos, como seus arautos. Pessoas que saibam defender a razão da sua fé. Pessoas que possam ser chamados do povo do caminho. Você jamais vai ser chamado de cristão se você estiver vivendo uma vida de pecados, de negligências. Enquanto outras coisas mediarem o seu coração, você não vai ser um crente feliz. Enquanto Cristo não for o teu tudo, isso me remete a Agostinho de Hipona. Quando uma prostituta fala para ele à noite, numa ruazinha que ele costumava passar antes de ser crente. Uma mulher falou assim: Agostinho, sou eu, Agostinho, sou eu, Agostinho. E ele falou: mas não sou mais eu. Quem é você? Aqui na igreja local. Quem é você lá fora? Como que as pessoas veem você? Como está a sua pregação? Quando que vão te chamar de crente? Quando vão começar a te chamar de chato? Quando, irmãos? Como é que as pessoas te veem lá na sua casa? Como você de fato é chamado e identificado? Todas as áreas da sua vida estão sendo mediadas pelo Evangelho de Cristo. As suas palavras, a sua pregação e o seu testemunho dizem o que de você? Você pode ser um crente fraco, ou você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, com uma agenda, como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, não se esqueça disso. Jesus Cristo é o nome a proclamar, é o nome a zelar, é o nome a servir, é o nome a seguir, é o nome a santificar, é o nome a ensinar. O que você tem feito com esse nome? Ele vai nos cobrar, irmãos, um dia. O que fizeste em meu nome? Quem lembra da pergunta que eu fiz no começo da minha mensagem? O que torna uma pessoa corajosa? Lembra? O que é coragem? O que é pessoas corajosas, lembra? Agem apesar do medo. Defendem os outros. E têm um senso de propósito. O que você tem feito com o maior recurso da sua vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo?
O que você tem feito por aquele que na cruz pagou o preço que você não é capaz de pagar? Você pode dizer que você é cristão se você não proclama esta verdade? O Evangelho nos transforma, nunca se esqueça disso, em cristãos eficazes, eficientes e produtivos. Lembre-se, Jesus é o nome a proclamar com eficácia. Jesus Cristo é o nome a zelar, a servir, a seguir. Não seja negligente. Eu quero te encorajar essa noite aqui a um retorno ao estudo da palavra. Quero te encorajar a você receber de volta a graça de poder fazer parte da grande comissão. Seja um crente anônimo, que nem esses aqui. Fale, não te cales, pregue a verdade em todos os lugares. Que aqui esteja cheio de eleitos, que essas paredes sejam quebradas, que a igreja aumente, que tenham 2 cultos, porque vocês estão falando, pregando, parlando. Sai daqui essa noite empolgado. Programe-se, faça uma agenda. Fala, Senhor, me ajuda a ter uma agenda onde eu posso orar, evangelizar e formar discípulos biblicamente qualificados para toda boa obra. O Evangelho te salvou, irmão, para que por meio da sua vida, mais eleitos se tornem discípulos fiéis e com isso também sejam chamados de cristãos. Lembre-se, o Evangelho nos transforma em cristãos eficazes, eficientes e produtivos. Vamos orar. Santo Deus, eu gostaria muito que o Senhor nos dispersasse, assim como o Senhor fez com aqueles cristãos genuínos por meio da morte de Estevão. Espírito Santo, eu quero rogar ao Senhor, causa em nós, em cada um de nós, uma situação, uma circunstância que nos tire do comodismo, nos tire da apatia, para que por meio da nossa vida, mais eleitos possam se agregar ao povo da aliança por meio do anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos, Deus, que a mão do Senhor está conosco. E o Senhor quer nos usar para que pessoas se convertam ao Senhor. Deus, que a notícia do Evangelho possa ser espalhada por meio das nossas bocas. Assim como foi lá na igreja de Antioquia. E que a Tua graça, Deus, possa nos incomodar. E que possamos ser exortados a também estarmos firmes, alegres no Senhor, permanecendo no Senhor. Que sejamos cheios do Senhor, Deus. Que possamos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor seja cheio dentro de nós. Porque queremos fazer parte disso, Senhor. Porque queremos também ser identificados com a única identidade que vale a pena, que é ser chamado de cristão. Nos ajude, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tu és bem-vindo aqui.